Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo deste sabadão, trazendo aqui a vocês as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Tem novidades quanto à preparação para o jogo que estará acontecendo depois de amanhã, segunda-feira, dentro do nosso Caldeirão de São Januário. Expectativa aí de alguns retornos acontecendo para o técnico Rafael Paiva, Coutinho, Verratti podem estar novamente à disposição do técnico Cruz Maltino e além disso também trazer aqui a vocês informações sobre o mercado da bola. Temos algumas novidades que indicam quais serão os próximos passos do Vasco no mercado. Nomes na mesa, nomes também que rejeitaram a proposta do Vasco. A gente vai trazer tudo isso a vocês, um Boa Noite Gigante aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades aqui. Tô gravando esse vídeo no finalzinho da tarde de sábado, ainda está sol, mas vocês terão aqui muitas novidades, né, sobre tudo o que rolou aí nessas últimas horas. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, né, te aviso, nós estamos aqui 3 vezes por dia. Ontem nem hoje conseguimos colocar 3 vídeos, mas é o que acontece normalmente aqui no canal do Gigante. Um vídeo pela parte da manhã, um vídeo pela parte da tarde, um vídeo pela parte da noite. Então se você está procurando aí um canal que fale de Vasco e te deixe muito bem informado, se inscreva no canal do Gigante e faça parte aí da nossa família. Show, Vascão? Bora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Começar aqui falando sobre a preparação para esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Segunda, o primeiro dos 3 confrontos que o Vasco da Gama terá em um período curto de 2 semanas irá acontecer contra o Atlético do Paraná. O Atlético Paranaense não é um adversário bobo, não é um adversário fácil, muito pelo contrário, o Vasco da Gama enfrentará um grande adversário e rival dentro das 4 linhas, um clube que é hoje uma equipe que chega em várias competições, não à toa, é uma equipe que vem conquistando títulos frequentes da Copa do Brasil, conquistou a Sul-Americana, salvo engano, no ano passado ou no ano retrasado, esteve disputando aí a final também da Copa Libertadores há pouco tempo contra o rival Flamengo. Então o Atlético Paranaense é um adversário acostumado a grandes jogos, acostumado a grandes competições, então o Vasco terá realmente pela frente uma grande equipe e tem que se preparar de uma forma grande, senão vai ficar pelo caminho. Segunda-feira será um jogo teste, mas o jogo também tem uma grande importância para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco vencendo o Atlético Paranaense nessa próxima segunda, além de chegar com uma moral maior ainda para enfrentar o Atlético já na quinta pela Copa do Brasil, ultrapassa o Atlético Paranaense na tabela de classificação. Hoje o Vasco é o 10º colocado com 28 e tem o Atlético Paranaense à sua frente dentro da tabela de classificação, na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com exatamente 30 pontos, ou aliás, perdão, 29 pontos. Então o Vasco vencendo o Atlético Paranaense vai a 31 e ultrapassa o Atlético, chegando aí até mesmo, caso o Atlético Mineiro também perca o seu jogo, a 8ª colocação do Brasileirão. Então é um jogo, sim, importante para o Vasco dentro da tabela de classificação. É um jogo que dá moral para o Vasco da Gama, pois vencerá o Atlético no primeiro dos 3 jogos que terão nessa sequência. Sobre essa preparação, o que temos a trazer aqui a vocês, torcedor vascaíno? Os treinos seguem acontecendo, o Vasco vem se preparando de uma forma intensa para essa sequência de jogos que terá, e a informação boa é que o Vasco poderá ter à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense já nessa próxima segunda-feira, um dos principais jogadores, se não o principal atleta desse elenco, que é o atacante argentino Pablo Verratti. Verratti que desfalcou o Vasco no domingo passado contra a equipe do Criciúma, vem treinando normalmente e tende sim a estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Porém, se o Verratti voltará, a expectativa é que Léo, o zagueiro Léo Pelé, que vem sendo muito contestado pela torcida Cruz Maltina, possa estar de fora, possa ficar aí fora da lista de relacionados, ser poupado para ser preservado. Então, com isso, a expectativa é que nessa próxima segunda-feira, Maicon e João Vitor formem a dupla titular da zaga Cruz Maltina. Então, o Vasco deve ser uma equipe formada nessa próxima segunda por Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Piton na esquerda, João Vitor e Maicon formando a dupla de zaga, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paê no meio de campo, e no ataque, Adson,
David e Verratti. Deve ser exatamente aí os 11 titulares que irão enfrentar o Atlético Paranaense nessa próxima segunda-feira. Além disso, também duas informações importantes ainda sobre essa preparação para o jogo de Campeonato Brasileiro. Uma dúvida por conta de lesão, que é o Hugo Moura. O Hugo Moura é um atleta que hoje vem jogando muita bola, é um atleta que vem se destacando, é um atleta que chegou muito contestado, inclusive errou feio contra o próprio Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas é um jogador que hoje vem se tornando uma peça essencial para esse elenco do Vasco da Gama. E mais do que nunca a gente vê como é um jogador que está afim. Que o canal do Mário Coelho, ele trouxe uma informação muito legal sobre a situação do volante. E qual é a informação? Que o Hugo Moura, nesse momento, ele vem jogando de fato no sacrifício, torcedor. É um atleta que ele vem atuando com dores na coxa esquerda e sob auxílio de analgésicos injetáveis, ou seja, é um jogador que está tomando injeção para conseguir performar por conta das altas dores que ele vem sentindo. É um jogador hoje, querendo ou não querendo, completamente insubstituível para esse elenco do Vasco da Gama, mas mesmo diante disso, vai estar à disposição para essa sequência que terá pela frente contra a equipe do Atlético. E há a possibilidade de um grande retorno, tá? Que é o retorno de Felipe Coutinho. Coutinho vem treinando normalmente, é um atleta aí que é diferente. Acredito que dentro desse elenco do Vasco é um dos pontos que podem mudar o jogo, e é um atleta que vem se recuperando da lesão, e há sim a possibilidade do Felipe Coutinho retornar aos campos para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nessa próxima segunda-feira. Os próximos dias, no caso, o próximo dia, temos só amanhã, será crucial para determinar se pelo menos Coutinho estará no banco. A chance é grande, se caso Coutinho não esteja no banco segunda-feira pelo Brasileiro, esteja na quinta-feira à disposição do técnico Rafael Paiva pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Bom reforço, Coutinho, torcedor? Deixa clara aí a sua opinião nos comentários. E para ir para a segunda parte e a parte final do vídeo, a segunda metade, falar aqui sobre a questão de mercado da bola. Sabemos mais do que nunca que o Vasco vai reforçar. Sabemos mais do que nunca que o Vasco é uma equipe que precisa de reforços para o seu elenco. O Vasco hoje é um elenco com muitas dificuldades. É um elenco com muitas lacunas. É um elenco com buracos. E esses buracos precisam ser urgentemente tapados. Acho que é uma certeza, convicção que o torcedor cruzmaltino tem da necessidade do Vasco da Gama em trazer reforços para o seu elenco. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês agora, neste Boa Noite Gigante? Informações sobre a questão do zagueiro. O Vasco já buscou Maurício Lemos, o Vasco já buscou Pepe, zagueiro que se aposentou, o Vasco já procurou o Sérgio Ramos, esbarrou nos altos salários, e o último nome, o nome da vez que o Vasco da Gama vinha tentando contratar, era o Rafael Tolói. Rafael Tolói, assim, meu amigo torcedor vascaíno, é um baita de um nome. Jogador de renome internacional, 33 anos, quase uma década, 9 anos exatamente no Atalanta, sendo um líder do clube italiano, que é um dos grandes do futebol da Itália, atual campeão da Liga Europa com o próprio Atalanta, sendo capitão. A gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando de um jogador renomado, de um líder de uma grande equipe, que agora fez frente com o Real Madrid na final da Supercopa da UEFA. O Vasco buscou esse jogador, o Vasco negociou com esse jogador, o Vasco se aproximou desse jogador, o Vasco fez o atleta balançar, mas ele não virá. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? Que Rafael Tolói, atleta que o Vasco da Gama, sim, estava insistindo pela contratação, recusou a proposta do Vasco da Gama. Informações é que ele recusou, pois tem nesse momento o intuito de ficar na Itália. Tem mais um ano de contrato com a Atalanta e quer cumprir o contrato. Informação até mesmo é que realmente a proposta colocada por Pedrinho e seus pares na mesa do zagueiro brasileiro naturalizado italiano foi muito boa. O atleta chegou até a balançar com a proposta do Vasco da Gama, mas nesse momento tanto ele quanto a sua família entenderam que a melhor ideia é permanecer na Europa. Recentemente, informações é que ele teve uma conversa com Jean Piero Gasperini, que é o técnico do Atalanta, e nessa conversa o técnico do Atalanta deixou muito bem claro que contava com ele dentro do elenco. Por conta do seu perfil de liderança, por conta da sua importância técnica, por conta de ser um atleta que conquistou a Liga Europa na temporada passada. Então o técnico da Atalanta hoje conta com o zagueiro para disputar a maior competição do clube do mundo, que é a Liga dos Campeões da Europa. Então, nesse momento, está tudo pesando de uma forma contrária para que Rafael Tolói venha a aceitar a proposta do Vasco. Exatamente por esse motivo, sim, as conversas hoje, elas travaram. O zagueiro, ainda não fechou as portas, tá? Para o Vasco da Gama, mas nessa janela de transferências não vai rolar. Apenas numa próxima. Quem sabe, meio do ano que vem, ou até mesmo já no próximo ano, para a primeira janela de 2025,
as coisas possam voltar a acontecer. Mas nesse momento estagnou, nesse momento nada fechado. Inclusive, o próprio empresário André Castilho, do jogador, em um contato com Carlos Berbert, lá do canal do Pedrosa, falou assim, abre aspas, não é momento de voltarmos para o Brasil. Apesar de balançarmos pelo grande clube que é o Vasco, achamos melhor ficarmos. Então, Rafael Tolói não vem. E com isso, o Vasco hoje volta todas as suas forças para um nome em específico. Uma analogia legal, é um canhão. O Vasco estava com o canhão apontado para o Tolói. Com a recusa do zagueiro, o Vasco agora aponta o seu canhão para um outro jogador. E esse nome é o Luan Pérez Petroni. Jogador aí de 30 anos de idade, com passagens por Fluminense, Clube Bruges, Santos, Olympique de Marselha, Fenerbahçe. É o grande alvo do Vasco da Gama. A imprensa turca, inclusive, vem negociando de uma forma muito intensa e frequente esse desejo que o Vasco tem na contratação do zagueiro Luan Pérez. Hoje, inclusive, o jornalista italiano Nicolè Schirra, ele trouxe a informação que o Vasco tem de fato interesse na contratação do zagueiro e as conversas já foram abertas. Nicolè Schirra, ele traz assim, Vasco da Gama are interested in Fenerbahçe center back, que é o zagueiro Luan Pérez. Open talks, ou seja, conversas começaram, conversas abertas. E não é o primeiro jornalista que traz essa informação. Dessa vez foi um italiano. O jornalista turco Serkan Habzoglu trouxe a informação também, um jornalista conceituadíssimo no território turco, com mais de 500 mil de seguidores, né? Trouxe a informação de que sim, nesse momento o Luan Pérez está na lista de negociáveis do Fenerbahçe, clube turco que hoje tem como técnico José Mourinho e tem como destino o futebol brasileiro. A situação dele está entre Santos e Vasco da Gama, mas o Vasco hoje é a equipe mais próxima do jogador. Nas últimas horas, a Super Rádio Tupi trouxe também essa informação. O jogador é o nome que o Vasco pretende contratar nessa janela de transferências que se encerra nesse próximo dia 2, conversas acontecendo, modelo de negócio sendo estudado, possibilidade tanto de um empréstimo até o final desse ano de 2024, como até mesmo de uma compra. Lembrando que o Vasco comprou, né, o atacante Ian Menezes por quase 8 milhões de reais e tende a pagar por Luan Pérez 700 mil reais. Então o Vasco da Gama é um clube que diz que tem grana, mas ao mesmo tempo que diz que não tem dinheiro, melhor dizendo, toma algumas atitudes que fazem o vascaíno começar a desconfiar se realmente o Vasco não tem nenhuma grana aí guardada dentro dos cofres da colina histórica. O certo é, canhão virado para Luan Pérez. E olhando os números, tem até números muito bons, tá? Se você der uma olhada aí, meu amigo torcedor vascaíno, tá aparecendo na imagem a vocês uma análise muito legal feita por André Garoni, comparando os números do Rafael Tolói, do Luan Pérez e do Rodrigo Guti, outro zagueiro também que o Vasco da Gama vem tentando a contratação. O Tolói, ele vem de uma temporada abaixo do que vinha tendo na Atalanta, por conta de muitas lesões musculares e por até ser reserva na maior parte do tempo, mas jogou, e é claro, jogou numa liga forte no futebol italiano. O Luan Pérez praticamente não atuou na última temporada por conta da grave lesão que sofreu no joelho. Os números dele são de 2022-23 que vão ser comparados. E números, inclusive, são números, muito positivos. É um canhoto aí que sabe jogar muito bem. Já o Guti, que é o mais jovem, é um jogador que nunca atuou profissionalmente no Brasil e nem numa liga tão grande. Ele atua na segunda divisão do campeonato holandês, mas tem números também interessantes. Se a gente der uma olhada aí no gráfico que está aparecendo a vocês, a gente vai fazer uma comparação dos três jogadores, e o verde é o caráter positivo, é o jogador que ganha nessa disputa, já o vermelho é o jogador que perde, o amarelo é o meio entre os três jogadores. Então, se a gente olhar pela idade, o Luan Pérez é o que tem 30, é o mais experiente, mas também não está numa idade tão avançada como o Rafael Tolói com 33. Com relação à altura, o Luan Pérez tem 1,90 m, está no meio de Rodrigo Guti e Rafael Tolói. Passe curto, o Luan Pérez tem números melhores, tem um acerto maior, uma média de 84% de acerto nos passes que tenta, quando curtos. Nos passes longos também tem números melhores, uma média de 55% de acerto. Nos desarmes também, uma média de 2,6 desarmes por jogo. Interceptações melhores que Rafael Tolói e Rodrigo Guti, uma média de 1,9 interceptações por partida. Duelos aéreos, Luan também tem uma média boa, uma média de 1,7 duelos aéreos ganhos por jogo. Só fica atrás aí do Rodrigo Guti, que tem a média de 3 duelos aéreos ganhos por jogo. Já uma porcentagem, Luan Pérez tem uma porcentagem de 88% de acerto, né, nos duelos aéreos, ou seja, quando ele sobe é difícil perder para ele no cabeceio. Disputas vencidas 5,4 e disputas vencidas de porcentagem 65,7. Então assim, de 10 quesitos, o Luan Pérez fica à frente do Rodrigo Guti e do Rafael Tolói em 7.
e ficar no meio em 3. Olha a situação. Enquanto o Rafael Tolói não vence em nenhum quesito com relação à comparação a Luan Pérez e Rodrigo Guti. Então a gente está falando sim, no jogador que ele sofreu de uma lesão grave, mas de um atleta que, se em bom estado físico, sobra muito no futebol brasileiro. Vídeo que a gente já viu o Luan Pérez entregando no Santos no Santos há poucas temporadas. Bom jogador, seria um baita reforço, gosto muito do nome, mas vamos esperar para ver no que vai dar. Vasco segue negociando e segue à procura de um reforço no mercado. Procura de um zagueiro no mercado da bola. Gosta do nome do Luan? Ou você acha que o Rafael Tolói seria melhor? Ou talvez o Rodrigo Guti seria uma contratação também boa? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia. Se curtiu, se inscreva, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e façam parte da nossa família. Que vamos, se inscrevam e como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.